Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com o Executivo. Eu sou o Paul Barramondes, fundador da Growth Strategy, estrategista de carreiras e negócios, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffoli. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Paul. Olá, pessoal que está assistindo. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffoli, eu sou consultora de carreira e negócios, além de coach e parceira do Paul na Growth Strategy. E hoje a gente vai trazer para vocês alguns insights do último episódio do Carreira Talk Show que foi ao ar, que foi com o Antônio Cláudio Salsi. Ele é membro do conselho da Papyrus, tem uma carreira extensa, com muita experiência e uma trajetória incrível que ele compartilhou conosco. E a gente separou aqui 9 insights para conversar um pouquinho com vocês e saber também aqui embaixo, depois nos comentários, quais foram os insights que mais impactaram vocês, ou mesmo se tiveram algum insight diferente dos nossos. Então, bora começar, né, Paul? Bora começar. Bom, no primeiro insight que nós trouxemos aqui, que não poderia deixar de ser diferente, é a questão dos 40 anos de profissão, ou seja, aquela carreira clássica, né, de antigamente, que se começava numa empresa, passava por diversas áreas, então tinha-se múltiplas carreiras até você chegar numa grande posição. Isso, ao longo do tempo, tem mudado muito, né? E é a reflexão que a gente quer trazer para você nesse insight, como você tem tratado a sua carreira, né? Porque quando você, antigamente, quando você começava, você tinha uma linha quase que ascendente dentro de uma organização, ou dentro de um segmento de área, e hoje as pessoas têm mudado cada vez mais, até de segmentos, né, entre segmentos totalmente diferentes. Isso é uma coisa muito, muito interessante, que está sendo raro hoje em dia, né, Gi? Então, essa reflexão de o que nós estamos fazendo com a nossa carreira, ou como nós estamos conduzindo esse plano, né, é muito importante, uma vez que não se tem mais o que se tinha antigamente, quando a gente fala de carreira. Exatamente, Paul. Antigamente, inclusive, né, os recrutadores e pessoal de recursos humanos tinha até essa ideia, né, do pular de galho em galho, e como isso era ruim para o seu currículo, você ter várias experiências, e como era bonito aquela carreira hierárquica tradicional, em que o cara saiu lá do office boy para diretor. A gente tem alguns até exemplos disso. Na segunda temporada do Carreira Talk Show, a gente vai trazer uma pessoa que tem exatamente, né, essa carreira, que é uma pessoa da Deloitte, que ele entrou como office boy e acabou depois tornando sócio. Mas isso era visto antes como algo bonito, genuíno, e isso dava a ideia de ser algo assertivo e conciso. Só que no mundo de hoje, esse mundo completamente dinâmico, né, e global, essa ideia de ficar 40 anos numa mesma profissão me soa até um pouco inviável, né, porque daqui a 40 anos eu não sei nem se a profissão que eu tenho hoje vai existir, né, eu atuo com coaching e, sei lá, há 40 anos o coaching não existia, né, então você pensar como isso é louco, e como essa ideia de múltiplas carreiras se transformou, se ressignificou, e hoje não é mais você ter múltiplos cargos, mas sim múltiplas carreiras mesmo, você trabalhar hoje nisso, mas também nisso, trabalhar numa empresa, mas também empreender, e é algo que eu imagino, conhecendo até um pouco mais o Antônio, que para a cabeça dele deve gerar uma fusão, porque imagina, ele trabalhou 40 anos no mesmo ramo, e na mesma empresa, né, sei lá, ele trabalhou 20 anos na mesma empresa, então imagina para ele eu falar agora assim, não, você pode trabalhar na Papyrus, mas você vai ter que também ser um consultor, ou fazer processos de coaching, que ele também tem um curso. Para ele deve dar um pane no sistema aqui, porque imagina, né, e o Antônio, além de tudo, ele é de outra geração em que isso era bonito, essa hierarquia a ser seguida era algo bonito e algo que mostrava, talvez, como ele até vai falar em outro insight aí, essa índole, né, esse caráter que ele tanto trouxe também na entrevista. Exatamente. Eu particularmente sou uma prova viva disso. Eu estou na minha 7ª carreira, né? Comecei como técnico de informática, depois web designer, na época em que você programava em HTML, e depois passei para técnico em eletrônica, técnico em mecatrônica, engenheiro, qualidade, supply chain, e agora empreendendo na parte de desenvolvimento humano. Ou seja, isso que eu estou vivendo já e olha que eu não sou de uma nova geração, não tão nova assim, né? 37 anos,
já mudou bastante, né? Então, eu não vejo que eu só vou parar por aqui. Tem muita coisa até meus 80, 90 anos que eu quero fazer. Então, é importante a gente refletir, né, que o mundo tem mudado constantemente, né, e que essa carreira que existia de você ficar tanto tempo numa organização, né, isso tem diminuído cada vez mais. E como é que você está lidando com a sua carreira em relação a isso? Então, é uma reflexão muito importante que vale a pena, né, com esse insight que nós tivemos aí com o Antônio. Isso mesmo, foi um insight bem interessante, é algo que a gente precisa trabalhar, sim. Inclusive, é uma coisa que eu acho legal, que isso pode até ser de geração, uma evolução da mentalidade, enfim. Mas eu me lembro que quando eu me formei na graduação, e 2 anos depois eu decidi empreender e seguir para uma outra carreira, que tinha um vínculo com o que eu fazia, mas não era exatamente a mesma coisa, as pessoas ao meu redor, né, no caso meus pais, pessoas que já tinham uma carreira construída, me disseram, nossa, mas você vai desperdiçar, jogar fora aqueles anos que você estudou da área acadêmica, você tem certeza? E aí um mentor meu, que é uma pessoa que não é da minha geração, pra você ver como isso é de mentalidade mesmo, né? Ele me deu esse insight, ele falou, Giovana, você não vai desperdiçar, você vai usar esses aprendizados na sua nova carreira, e isso vai ser um diferencial. Então, essa mudança de pensamento mesmo, de eu ver as antigas carreiras, como é o seu caso também, web designers, como experiências cumulativas e não degenerativas, é algo que tem, na minha visão, ajudado e muito as pessoas a terem várias carreiras ao mesmo tempo e não terem mais essa culpa de precisar ficar 20 anos na mesma empresa. Eu não sei o que você acha, mas na minha visão, essa nova mentalidade é um grande boost para as pessoas poderem pular de galho em galho sem se sentir culpado ou achar feio, enfim. Exatamente. É como eu sempre falo do cinto do Batman. Tudo que eu passei na minha carreira, nessas mudanças, né, desde eletrônica e mecatrônica, que é automação, e web designer, hoje sou eu que faço as nossas páginas, a automação se fazia na indústria, para uma automação de marketing digital, é o que a gente... Então, todas essas competências que eu fui desenvolvendo, nos ajuda hoje a acelerar o nosso negócio. Então, eu não posso dizer que o que eu aprendi lá atrás foi jogado fora, muito pelo contrário. O que eu aprendi lá atrás me forjou quem eu sou hoje, eu estou usando as competências lá de trás para poder fazer algo diferente. Olha que interessante. É aquele conceito de conectar os pontos, né, do Steve Jobs, quando ele falou em Stanford. Então, é muito importante, né, pensar que você não vai jogar nada fora, tudo você vai utilizar. Aumente o seu repertório. Isso nós já falamos até aprendendo com executivos anteriormente de entrevistas. Aumente o seu repertório. Quanto mais repertório você tiver, melhor e mais preparado você vai estar, e aí você vai conseguir pular de galho em galho com uma confiança maior de que você tem um repertório que te suporte essa nova posição. É isso mesmo, a gente precisa ressignificar esse pular de galho em galho aí e vê-lo como algo que é impulsionador. Quem sabe você não está pulando para um galho mais alto, né? E até pensando nisso, o segundo insight que o Antônio traz, ele vem muito com essa ideia, que a meu ver também é uma ideia bem antiga, porque eu lembro que meus pais sempre falavam isso para mim quando eu comecei minha carreira, de que você procurar um emprego estando empregado é melhor ou é mais fácil, né? Complementando aí o insight do Antônio. Eu queria saber você, Paul, que é uma pessoa de várias carreiras, o que você acha disso? Procurar emprego estando empregado é realmente mais eficaz? É uma ideia antiga, mas atual. Sim, é o mais eficaz. Por quê? Porque você consegue negociar, avaliar bem os valores, ver se as condições estão favoráveis, né, do que você dar um tiro no escuro. As empresas, elas valorizam, né, você consegue montar um storytelling muito melhor quando você está trabalhando, do motivo da sua saída, do que quando você está desempregado, né? Então, assim, eu particularmente sou totalmente a favor dessa ideia, recomendo a todas as pessoas que fazem mentoria cara, se prepara agora, não espera você sair da empresa ou você ficar desempregado para que você possa fazer alguma coisa. Faça em paralelo, né? Se você quer empreender, comece a empreender, já começa a ganhar dinheiro. Na hora que você vê que o seu plano B já tem condições de virar plano A, aí você sai da empresa, né? Se você vê que já deu o seu tempo na empresa, começa a procurar, mapeia o mercado, né, testar sua empregabilidade, saber se os seus concorrentes, se as suas competências são maiores do que seus concorrentes, saber se você vai ser chamado para entrevista. Né? Eu tinha um mentor meu que ele falava assim para mim, você tem que, no mínimo, mentor não, ele era meu chefe mesmo, né, meu gestor, falava assim, você tem que procurar, no mínimo, você tem que ter receber 2 ligações de entrevista de emprego por mês.
Eu achei estranho, mas você está falando que eu tenho que procurar emprego. Ele falou, não estou falando que eu quero que você saia, mas eu quero que você esteja pronto para o mercado. É um visionário, né? Esse meu gestor é um visionário mesmo. E ele mesmo falava, olha, eu fiz 2 entrevistas esse mês, e você fez quantas? Né? Se você não fez nenhuma, é porque seu currículo está desatualizado, cara, vai fazer uma análise no mercado lá para ver o que está defasado. Eu usei isso como regra e todas as minhas movimentações foram por conta disso, de eu estar testando a minha empregabilidade e o meu networking me ajudando. Isso fez com que eu evoluísse na carreira. Então, trabalhando é muito melhor do que fazer desempregado, né, ou fora da empresa, porque você vai ter os problemas de ansiedade, você vai ter os problemas financeiros, e tudo isso vai atrapalhar para que você consiga uma nova oportunidade. Vou inclusive pegar esse gancho que você comentou, olhando de um lado mais pessoal e humano, o desemprego ele tem essa tendência de gerar um desespero, né? E o desespero pode acabar podando escolhas melhores, né? Não vou falar que o desespero vai fazer com que você tome escolhas ruins, o que pode acontecer também, mas ele pode acabar minando você de ter essa tranquilidade para escolher de maneira mais racional e mais assertiva. Né? E aí, usando o termo que você colocou, essa segurança de você poder procurar um emprego, tendo um emprego e não ter essa sensação de desespero ao fundo, ela é muito positiva. Então, eu também concordo que essa frase é super atual e todas as vezes que eu mudei de emprego, eu fiz essa transição enquanto eu estava empregada, né? Até para ter essa tranquilidade mental de não me pressionar desesperadamente para ter uma nova fonte de renda ou de conhecimento, enfim. Exatamente. Bom, indo para o insight de número 3, né, é você sempre ter um modelo de gestão compartilhada e usar isso como uma inovação, né, e não uma gestão centrada em você, mas uma gestão centrada no outro, né. Essa visão foi muito interessante, né, porque a gente tem ouvido muita gente falar disso hoje em dia, e o Antônio já estava falando disso há 40 anos atrás, né, Gi? Olha que interessante. E é engraçado porque dentro da Papyrus, essa ideia de compartilhar e de uma gestão compartilhada, ela foi realmente efetivada no último nível ali, em que eles não tinham um CEO, eles tinham 3. E eles tinham, divididos por setores, né? A Papyrus, ela funciona assim até hoje, então eles não têm um presidente, eles têm 3 divididos por área e eles precisam se comunicar entre si, respondendo somente ao acionista, que é a pessoa ali, o shareholder, que efetivamente tem o poder de veto, né? Mas na Papyrus foi um aprendizado bem legal que ele teve há 20, 30 anos atrás, que o pessoal está tendo hoje, essa ficha está caindo hoje, de ter esse modelo de gestão compartilhada, mas levado no plano de contrato mesmo, não só de soft skills, mas de contrato, essa obrigação da gestão compartilhada, e o quanto ele não aprendeu com isso, e o quanto não o levou a se inovar pessoalmente, por isso que hoje mesmo, com 70 e poucos anos, o Antônio é uma pessoa atual e que consegue se comunicar com o público jovem de uma maneira assim tão intrínseca, porque ele aprendeu lá atrás que era preciso dividir um pouco, não só da gestão, mas também do conhecimento e da experiência. Com certeza. Isso você vê em várias estruturas matriciais de empresas por aí, né, onde define CEOs por unidades de negócio, grandes multinacionais têm esse caminho. É muito interessante ver a Papyrus que já aplicava isso e o quanto isso fez crescer, né, porque você vai, porque ser um gestor é uma decisão muito solitário, né, é muito difícil e é muito solitário. Então, quando você tem uma gestão compartilhada, você tem outros CEOs, outros gestores que você pode trocar informação e minimizar o impacto de uma decisão no negócio, isso realmente faz com que o negócio seja mais robusto, né, e as decisões sejam melhores. Então, isso é muito interessante, e não é só com gestão não, tá, pessoal, nós estamos falando em qualquer área da sua carreira, você deve usar isso, né, você ter pessoas com quem você possa compartilhar, trazer novas visões, né, fazer benchmarks, e trocar ideia, né, networking, é isso que a gente vem falando sempre, que é fundamental nos dias de hoje. Com certeza, e até mesmo essa ideia, né, de por o Antônio ter sido gestor muito cedo e ter passado por todas as experiências, como quarto insight, já fazendo uma analogia aqui, ele traz essa ideia de como isso gerou pressão e como o trabalho dele sempre teve essa pressão. Ele traz até um exemplo, né, em que ele foi ameaçado de morte, e a gente ficou um pouco em choque, porque não é uma história corriqueira, mas, de novo, né, mais uma vez na história do Antônio, algo sendo levado ao último nível, em que essa pressão se exacerbou numa dinâmica em que ele precisou repensar vários modelos de gestão e de empresa,
E aí, em seguida, veio essa proposta da Papyrus com esse modelo de gestão compartilhada e inovador. Então, como a gerência, aí vinculando com o que você comentou, Paul, de ser muito só, né, essa solidão, da solidão não só, mas também da gerência gerar uma pressão ferrenha e a maturidade que você precisa ter para conseguir lidar com isso de maneira efetiva e ter bons resultados e tomar boas decisões. Exato, isso aconteceu num período onde foi muito jovem, né, e você receber uma pressão dessa é muito difícil, né, e aí eu vejo hoje muitas pessoas reclamando que trabalha sob pressão, ou sabe trabalhar sob pressão, ou está sofrendo pressão da empresa, né, e aí você ouve a história do Antônio e fala o seguinte, você está sofrendo uma pressão, mas você já recebeu uma carta de ameaça de morte? Não, então talvez a sua pressão não seja tão grande assim, ou como foi com a entrevista com o Rafa Gil que nós fizemos, né, e está disponível no canal do YouTube, né, de você saber o que é trabalhar sob pressão, com a ótica de um chefe que tem que entregar tudo perfeito, com excelência, não tem margem para erro, né, e aí no final você ainda ser contemplado com estrelas Michelin, se você fizer um bom trabalho, um trabalho realmente de referência. Então, isso faz com que a gente ressignifique o que é trabalhar sob pressão. Será que a pressão não é você que está colocando sobre você mesmo e achando que está com a pressão além do que realmente ela existe? Então, é um ponto para a gente refletir aí sobre esse ponto de trabalhar sob pressão. Eu nunca recebi uma carta de ameaça de morte. E Graças a Deus. Imagina eu chego em casa com essa carta, né, e foi mostrar isso para minha esposa com o filho, né, eu acho que realmente é uma situação muito difícil, né, que ele soube lidar muito bem, mas que realmente faz a gente refletir se realmente a gente trabalha sob pressão. E geralmente, assim, para não dizer, sei lá, 90% das vezes, tirando alguns setores, essa pressão, na maior parte, é nossa. Todo mundo trabalha com algum tipo de pressão, né, em algum patamar, mas geralmente essa pressão esmagadora, ela vem de nós mesmos e dos nossos padrões e parâmetros de busca por resultados. Então, fazer essa análise é legal e, às vezes, levar nesse extremo, né, de ser ameaçado pode ajudar a gente até a reinterpretar as pressões que a gente sente, para poder lidar com elas de maneira mais leve, né? E para o insight número 5, eu queria vou deixar o Paul falar mais nesse, porque é algo que a gente tem até em outra entrevista, e é bem interessante, ele já passou por isso, mas ele traz uma ideia muito interessante, ele até usou aquele ditado popular espanhol, de recuar na carreira. Então, ele tinha ali um cargão de gerente, com uma pressão, desenvolveu uma certa maturidade e recebeu uma proposta para reduzir um cargo, né? E aí, a maioria das pessoas falaria o quê com isso? Não, né? Imagina, isso só vai me atrapalhar. E ele, talvez por toda essa maturidade que ele desenvolveu nesse ambiente de pressão e da gestão muito jovem, teve esse feeling de falar, não, peraí, eu acho que eu vou porque vai ser uma oportunidade legal. É algo que talvez até hoje isso se mantenha muito impensável para um monte de gente, né? Pô, você voltar e para um cargo menor do que o que você tá, tudo bem que ele estava recebendo até mais, mas como que é isso na cabeça? Você que já teve uma experiência similar aí. Na minha cabeça sempre foi assim, se você tem um plano de carreira muito bem definido, né, e o seu plano de carreira não está pautado na sua posição ou no salário que você tem, fazer essa movimentação ela é muito fácil. Por quê? Porque eu estou avaliando o que eu vou aprender e o quanto eu vou crescer e o quanto esse me recuo vai me avançar na minha próxima oportunidade. Né? Então, quando você faz esse tipo de movimento, né, facilita, porque você já tem tudo muito bem esquematizado. Eu mesmo, quando fui para a China, foi nessas condições. Eu fui uma movimentação lateral, né, para ganhar exatamente a mesma coisa que eu ganhava. Por que eu saí? Porque aquela oportunidade ia me oferecer um aprendizado, né, um endosso de ter trabalhado fora que talvez eu não teria se eu ficasse olhando somente para o cargo e para o salário. Então, normalmente as pessoas têm dificuldade de fazer um recuo desse, é que normalmente está olhando só para um ponto, ou salário ou cargo, isso dificulta, o que mostra que a pessoa não tem um plano de carreira, isso dificulta da saída dela. Não sei se eu consegui deixar claro, mas você tem um plano definido, faz sentido para o seu próximo passo, você não vai ter nem sequer preocupação em dar um recuo, né? Mas se você não tem nada, perder aquela sua patente, perder aquele seu status, passa a ser uma coisa que preocupante. Eu já fiz alguns recuos na carreira e deram super certo. Eles me ajudaram e me alavancaram e me aceleraram. Não me arrependo de nenhum deles, assim como aconteceu com o Antônio. Mas tem que ser algo muito bem planejado dentro
da sua estrutura, né, de carreira que você pensou para você. E talvez, pô, aí veja se você concorda comigo, mas essa visão unilateral de ou salário ou função seja até um índice demonstrativo de uma falta de maturidade para lidar com tudo o que essa oportunidade pode oferecer, né? Então, se a pessoa falasse assim, não, eu vou para a China, vou passar por todo esse perrengue para ganhar a mesma coisa, deixar minha esposa aqui, não. Isso talvez, e eu acredito que seja, um grande indicativo de que essa pessoa não está pronta para passar por essa experiência, porque talvez ela não iria assimilar tudo aquilo que essa experiência tem realmente a oferecer. Então, esse pode até ser um indicativo. Se você olha unilateralmente, talvez você não esteja pronto, e aí a minha dica é, não vai, não recua. Se esse é o indicativo, eu estou preocupado, porque o que eu fui criticado quando eu fui para a China, e o que eu fui criticado quando eu resolvi sair da minha última empresa, uma mega multinacional alemã, com um cargo, com salário, com vários benefícios, para poder fazer outra coisa, né, que não deixa de um recuo, né, por quê? Porque eu estou saindo de uma posição que eu não vou ter mais, eu vou estar saindo de uma patente que eu não vou ter mais. Então, assim, eu vi muitas pessoas com esse mindset que você está falando, de não estarem prontas, né, para fazer um tipo de movimentação como essa, ou muitas que até foram forçadas a isso e acabou não dando certo, justamente por falta de ter um plano bem estruturado e definido de carreira, né, com todos os riscos avaliados, com todas as proteções que você tem que ter. Então, isso tem acontecido muito, né, até hoje, um ano, um pouquinho que eu saí, eu ainda sou questionado, né, as pessoas ainda me perguntam, mas você não quer voltar? Você não pensa em voltar? Você não tem saudade? Assim, e ninguém me pergunta, pô, você tá feliz com o que você tá fazendo? Olha que interessante. Ninguém chega para mim e fala assim, você tá feliz com o que você tá fazendo? As pessoas, elas olham para mim, né, colocam a cabeça de lado, mas e nessa crise, tá dando certo? Né, como se, olha a cagada que você fez, né, e foi o ano que eu mais aprendi. Toda a experiência que eu tenho de carreira foi o ano que eu mais aprendi. Entendeu? Então, assim, não que as outras não tenham aprendido anteriormente, mas foi algo muito pessoal, porque foi uma jornada eu comigo mesmo, né, conhecendo outras pessoas, agregando competências como a sua que eu não tinha antes. Então, a velocidade, consigo fazer o projeto no meu time, não no time da empresa, não tem burocracia, a gente pega e faz. Você sabe disso, né? A gente tem uma ideia, no dia seguinte está implementada. Então, tudo isso desenvolve competências que se eu tivesse lá, talvez eu estivesse com dificuldade de levantar de manhã, eu desmotivado, e a minha decisão de saída foi justamente essa. Eu não queria ser injusto com a minha equipe. Ou elas têm um líder que faz o olho delas brilharem, ou é mais fácil eu sair, porque senão eu vou começar a desmotivar essas pessoas também. O olho já estava brilhando para fazer algo diferente, e aí eu resolvi tomar essa decisão, e sim, estou feliz, foi a melhor decisão da minha vida, muito difícil, passei por muito perrengue esse ano, né, mas tudo isso está me fortalecendo para daqui a pouco ter uma estrutura muito melhor do que eu tinha no passado. Sim, eu acho que essa ideia de maturidade mesmo, pô, de ter uma visão, vinculando até com o vídeo que nós fizemos ao vivo na semana passada, dessa cultura de longo prazo, de eu olhar com carinho para o longo prazo e eu fomentar agora, né, plantar agora para colher no futuro. Não é todo mundo que tem essa visão e não é todo mundo que pode também se dar ao luxo de ter uma visão como essa, em quesitos de segurança financeira e emocional mesmo. E aí eu já vou vincular com esse insight de número 6, porque eu acredito que são muito juntos esses dois, é muito estreita essa ligação, com a ideia de que esse crescimento pessoal e essa maturidade que eu trouxe aqui nesse conceito também são indícios dos valores que o Antônio trouxe como principais, né? Que é essa ideia de caráter e de índole, e de você ter os seus valores bem solidificados e bem claros para você poder seguir em frente com o seu plano de carreira e com o seu objetivo, independentemente dos questionamentos e das críticas ao seu redor. Como você disse, você sofreu um monte de crítica, né? Então, eu imagino que você tinha valores, além dos seus objetivos, também bem claros para saber até que ponto você poderia chegar e até que ponto não. E caráter, eu acho que é um valor para nós dois, eu te conheço, você me conhece, então a gente entende bem o que o Antônio quis dizer, né? Com certeza. E a gente vem falando em várias entrevistas, essa palavra, os valores, né? Essa palavra valor, ela veio muito, né? E a gente já temos entre a gente aqui, se você quer ter sucesso, você tem que saber dos seus valores e viver em função dos seus valores, porque é isso que a gente tem aprendido em todas essas entrevistas nessa primeira temporada, e vocês vão ver
muito ainda na segunda temporada, né, e da importância de você ter os seus valores. E ele trouxe valores muito importantes, que é o caráter e a índole, né, de estar sempre atuando com foco nesses dois valores, que são valores de muitas organizações, e que ele viveu isso. Então, isso é algo muito importante para que você se torne um bom profissional. As pessoas elas vão te comprar pelos seus valores. Né? Então, se você tem os seus valores e você vive ele, as pessoas percebem isso, isso vai fazer de você um bom profissional, por mais que você esteja errado, não importa, e aí não estamos dizendo se de certo ou errado, mas se você estiver errado, os seus valores vão falar mais alto, vão falar assim, olha, houve um erro, mas em nenhum momento essa pessoa deixou de ser justa, de ter caráter, e de ser responsável. Então, viva seus valores, se você quiser ser um bom profissional, se você quiser evoluir na carreira, vão te criticar, vão falar mal, vão falar que você é muito duro, por você ter um mindset fixo, por você estar sempre focado nos seus valores, mas continua no seu caminho que o resultado vem. E conscientemente ou inconscientemente, os nossos valores eles estão presentes e eles perpassam tudo o que a gente faz. Então, qualquer tomada de decisão, qualquer palavra que você escolhe usar, qualquer gesto que você faz, querendo ou não, isso passa os valores que você tem e os valores que você representa, tá? E se não passa, reforça algo que você já em algum momento elencou e demonstrou. Então, é importante você saber os seus valores até para ter essa coerência, né, para com eles, quando você vai tomar uma decisão ou quando você vai assumir um erro, como é o caso que você comentou aí, né, Paul, de eu errei, tudo bem, eu vou assumir. Isso também transmite um valor e são os valores que dão a liga, né, até mesmo para o cliente, para uma venda, para um negócio, para uma parceria. Se não tiver esse alinhamento, é realmente difícil que o negócio, o serviço, o produto, enfim, seja fluido efetivamente. Com certeza, com certeza. Bom, e vamos trazer então o sétimo insight. Esse insight é muito legal, né? E eu vou trazer até uma máxima com ele, né? Que é você assumir os seus erros. Ele trouxe como gestor, né? Mas aí eu trago como profissional, como vida, né? E a importância de você ter uma postura, né, na tomada de decisão e não responsabilizar ninguém, né? E eu principalmente eu tenho visto muito, né, no mercado da pessoa falar o seguinte: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Né? E na verdade você tem que assumir a responsabilidade, né? E isso está totalmente atrelado aos valores que nós estamos falando, né? E a gente está falando de líder, não é só como líder de pessoas, não, como líder de si mesmo, né? Então, se você cometeu um erro, você reconhecer o erro, óbvio, não cometer esse mesmo erro novamente, mas você ser humilde o suficiente para poder mostrar para as pessoas que, como todo ser humano, a gente erra e que a gente precisa reconhecer esses erros, e isso é visto com bons olhos, né? Pelo menos eu vejo com bons olhos. Eu prefiro uma pessoa que fala para mim assim, olha, eu errei, vamos corrigir, do que uma pessoa que tenta esconder esse erro e tenta, né, cada vez mais arrumar desculpa. Isso para mim não soa bem e mostra que essa pessoa não vive os valores que eu julgo como importantes, né, numa parceria, numa liderança, numa gestão. Com certeza, Paul. E esse conceito, né, de autorresponsabilidade, eu gosto bastante desse conceito, que é basicamente a ideia de você entender que as suas escolhas te levaram aonde você está hoje, você gostando ou não de onde você está hoje, é um conceito muito interessante porque ele tange outros conceitos, como, por exemplo, esse exemplo que você deu agora, né? A pessoa ter a humildade de falar, eu errei, vamos consertar? Isso diz muito sobre ela, diz muito sobre o profissional que ela é, a pessoa que ela é, as relações que ela cultiva. Então, esse conceito de você assumir, que eu estou traduzindo aqui o que o Antônio falou, dando um nome para isso, né, de ser responsável, e isso também para a tua equipe, se eu sou o líder e a minha equipe erra, eu sou cobrado por isso, quem supervisionava isso? Sou eu. Então, eu vou assumir isso para mim, é lógico, eu vou ter outras medidas, mas eu vou assumir para que a minha equipe possa performar melhor. Então, esse conceito de autorresponsabilidade é muito importante e eu tenho visto agora algumas pessoas começando, esse conceito começando a fomentar e algumas pessoas começando a ter contato com ele para entender de que sim, você é responsável pelas suas escolhas e as suas escolhas vão te levar onde você está. Tem influência do ambiente externo? Claro que tem, não vamos ser hipócritas. Tem situações que a gente não controla, a gente está vivendo um coronavírus, né? Mas 90%, se a gente não controla, a gente controla como reagir a essas circunstâncias. Então,
assumir a responsabilidade pode mudar a forma como você encara tudo. E a gente é 90% a forma como a gente encara, né? 10% que acontece, 90% que a gente encara. Então, esse conceito é bem interessante porque ele trouxe na ideia de tomada de decisão, né? Dessa postura, mas na realidade a gente pode aplicar para qualquer quesito e esfera da nossa vida. Com certeza, é isso que eu acredito. Eu sempre falo, cara, assuma ela, não coloque ela em ninguém, não, porque isso vai mostrar que tipo de profissional que você é, que tipo de pessoa você é. Assume o erro, você vai errar, eu vou errar, todo mundo vai errar, e você mostrar que você está disposto a corrigir e não cometer esse mesmo erro é muito nobre, né? Isso demonstra até essa ideia de resiliência ou antifrágil que você gosta, prefere, que é essa humildade de falar, não, eu errei, vamos arrumar. E como eu falei, isso reitera muito características profissionais que hoje são muito valorizadas no mercado de trabalho. Com certeza. E o insight número 8, eu achei isso muito bacana, porque eu apliquei na minha vida, e eu sempre falo para as pessoas aplicarem também. Qual que era a técnica, ou qual que a estratégia que ele utilizava para poder mudar de emprego, ou para fazer uma transição? Aí ele deixou bem claro lá, por menos de 20% eu não saio, por mais de 50% eu desconfio. Eu achei isso muito bacana, porque eu sempre apliquei essa regra, eu sempre trabalhei na média do mercado. Por que a média do mercado? Porque se o salário é muito alto, você vira pato gordo. No momento de crise, você vai ser o primeiro a ser demitido. Se é muito baixo, você não está se valorizando. Né? Então, assim, a empresa tem que ver valor e isso vale. Eu sempre trabalhei na faixa de 30% para mais. Por menos de 30% eu não me mexo, por mais de 30% eu desconfio. Né? Assim, por que está pagando mais? Né? Se o mercado não está pagando desse jeito, eu desconfio até do negócio. Né, se o negócio está estruturado, se a pessoa fez uma análise de mercado, né, isso pode gerar um risco para a minha carreira. E quando ele trouxe isso, né, me veio aquele déjà vu, né, de falar, poxa, eu apliquei muito isso na minha carreira e deu certo. Né, então, essa técnica é uma estratégia, na verdade, que ele utilizou, que eu recomendo que todo mundo utilize. Defina as suas margens de saída e de entrada para que você possa tomar decisões na sua carreira de transição. Claro, até para você poder negociar internamente, né? Negociar internamente com o seu gestor atual, né? Às vezes você recebeu uma proposta, mas você gosta de onde está, e ter essas metas bem definidas, esses parâmetros definidos, te ajuda até a negociar para conseguir benefícios para quem sabe ficar onde você está. Que acontece muito, que eu vejo, a gente teve uma situação dessa com um cliente, de uma pessoa que saiu e ele estava também ganhando um salário aí que era, para ser mais específica, 40% a mais, numa empresa um pouco menor, mas era uma empresa renomada do mercado, e inclusive foi o Antônio até que ajudou a mentorar essa pessoa, e quando a pessoa ela aceitou a proposta, o Antônio usou essa máxima, falou, olha, 40%, veja bem, quando a pessoa aceitou, ela chegou lá, ela se deparou realmente, 40%, era a empresa, tudo certinho, mas as responsabilidades eram em torno de 80% a mais, né, e isso acabou acarretando em questões pessoais muito fortes, porque a pessoa precisou mudar de cidade, a pessoa precisou realocar toda a família e ter uma pressão muito grande. Então, essa avaliação é importante e ela envolve não só os 50% em quesito de dinheiro, mas também de responsabilidades e de funções que você vai acumular. Por isso que eu achei bem interessante esse verbo que ele usou de desconfiar, porque realmente alguma chamba vai vir por aí, então é legal sempre fazer essa análise de maneira mais profunda. Com certeza, eu tenho certeza que essa pessoa falou, pô, 80% de responsabilidade, 40% a mais, não valeu a pena, né? Porque colocou em risco outras coisas, né? E aí olhou só uma vertente e não tomou, não pensou bem antes de tomar essa decisão. Isso é muito. Novamente, essa visão unilateral que a gente comentou, trazendo malefícios, né? No futuro, ou até mesmo no presente. E aí, o nono insight, o último, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, o Antônio é uma pessoa que eu acho ele demais, eu sou super fã dele, porque ele é muito mais velho do que eu, do que o Paul, mas ele tem uma mente assim tão jovem, apesar de ter algumas ideias tradicionais, ele tem uma mente tão jovem, para vocês terem uma ideia, como eu falei, ele tem 70 e poucos anos, e há 3 anos atrás ele fez um curso de coaching. Então, eu achei tão interessante, né? Ele fez um curso de mentor para ser mentor, até para um projeto de uma empresa em que eu também trabalho. E ele traz muito essa ideia de como compartilhar informação com mentores, pares, pode te ajudar a se tornar um tomador de decisão melhor.
E basicamente isso é o core do nosso clube de profissionais de alta performance, né, Paul? De compartilhar conceitos, ideias, dúvidas e questionamentos para que todos se tornem profissionais melhores e com resultados de alta performance. Então, esse insight foi uma validação mesmo, uma pessoa que tem 40 anos no mercado, aprendeu isso e replica isso hoje em várias esferas da vida dele. É bem interessante. Ah, com certeza, e principalmente para você evitar viés inconscientes, né? Então, você vai ter viés inconscientes que às vezes eles atrapalham na tomada de decisão. Quando você compartilha, te ajuda você a ter outras visões e aí você aplicar e ver qual que é a melhor decisão a ser tomada naquele momento. Então, eu concordo e sempre usei isso, né? Sempre usei meus pares como alicerce para tomar decisão, principalmente para avaliar o impacto dessa decisão em outras áreas também. Então, bem bacana essa visão do Antônio, que é atual, até hoje é atual, né? Com certeza, até porque, falando em avaliar impactos, você checar isso e ver caminhos já feitos, decisões já tomadas, erradas ou não, diminui riscos. E na época que a gente vive hoje, essa ideia de riscos é muito importante ser levada em consideração. Então, diminuir ao máximo os riscos é muito importante até para performar de maneira melhor e com resultados mais eficazes. Com certeza. E agora, indo já para as dicas de livros, né? Deve estar se perguntando, nossa, todos os livros que as pessoas falam aí, o Paul já leu. Eu leio muito mesmo, eu leio 2 livros por semana, eu leio muito. Mas essa entrevista do doutor foi muito bacana, que ele trouxe 2 livros que eu não li, né? E que tá na minha lista de leitura, não tive a oportunidade, desde a entrevista, de ler ainda, né? Então ele trouxe 2 livros muito interessantes, que é A Lanterna na Popa, do Roberto Campos, e Fogueiras da Vaidade, do Tom Wolfe, né, que são os livros que realmente ajudaram ele ao longo da carreira. E o livro que eu li foi a biografia do Churchill, que é um baita de um livro, que tem que ser lido, né? O Churchill é uma baita líder, né, estrategista, e você precisa incluir essa leitura na sua carreira. Mas esses 2 ainda, no futuro a gente pode até gravar um vídeo do que eu achei desses 2 livros aí, mas foram 2 que eu não li, Gi. Eu não conheço a biografia do Churchill, eu já li. Eu li depois da entrevista, inclusive, mas os outros 2 eu não conheço. Mas ideologias à parte, biografias, particularmente, eu acho muito interessante de ler, né? Porque a biografia é uma forma até de compartilhamento de informações, como a gente citou agora aqui há pouco, mas é uma maneira de compartilhar informações e aprender com os erros dos outros. E o Churchill, ele foi um super líder, como eu disse, ideologias à parte, mas ele foi uma pessoa que ensina muito e é um livro, inclusive, interessante de ser revisitado no futuro. E aí, para a gente encerrar a dica de carreira do Antônio... Deixa eu só dar uma dica bacana das biografias, rapidinho. Uma das coisas que eu faço, eu gosto de biografia, é tentar entender o contexto pela qual a pessoa tomou a decisão que levou ela para aquela situação. Eu sempre tento fazer esse exercício e analisar cenários, né? Bom, o estrategista gosta de fazer essas coisas, mas toda vez que você lê uma biografia, tem esse exercício, né, de você entender, tá, mas quais foram as condições que levaram essa pessoa a tomar uma decisão e que trouxeram esse resultado para ela? É um exercício muito bacana e que me ajuda muito, né, a diminuir os viéses inconscientes e tomar melhores decisões na carreira. Vale muito a pena esse exercício. É mesmo, até para você conseguir compreender exatamente, né? Às vezes a gente julga muito, né, uma decisão ali, julgando com as ferramentas que a gente tem agora, sem avaliar as ferramentas que a pessoa tinha naquele momento. Então, uma dica bem legal, Paul. E falando em dica bem legal, a dica que o Antônio trouxe de carreira, lembra que eu comentei que ele tinha ali alguns traços bem tradicionais, e esse é um deles, né? Ele vai falar para você adotar uma formação acadêmica que vai te proporcionar esse fundamento, embasamento científico. Como químico, né? É engraçado isso, como químico que trabalhou até junto com engenheiros, ele é uma pessoa que eu conhecendo sei que valoriza muito a formação acadêmica, a universidade que você se formou, se foi algo conciso, né? Se é algo realmente verificado em termos de qualidade. E essa é uma dica bem interessante, né, Paul? Porque a gente mesmo já falou várias vezes aqui de como isso talvez não seja o ponto-chave para diferenciar um bom profissional ou não. E aí, de repente, a gente tem uma entrevista com uma pessoa que tem sucesso há 40 anos, e ainda até hoje, com 70 e poucos, tem sucesso, e que fala pra gente, não, peraí, não é bem assim, a formação é muito importante. Então, como que foi esse bug aí na tua cabeça, né? Porque eu admito que eu repensei bastante sobre isso.
Mas eu entendi com outro viés. Ele falou o seguinte: adotar uma formação acadêmica que te propicie o embasamento científico. Olha que legal. Você ter uma formação que faça você avaliar fatos e sair do eu acho ou sair das fake news ou daquilo que as pessoas estão dizendo. Esse insight foi muito bacana, porque assim, quantos cursos você já não fez que não te trouxe fato ou embasamento científico nenhum? Sim. E com o que você baseia a sua tomada de decisão se você não tem um embasamento científico? Eu uso isso até nos meus projetos pessoais, né? Até, por exemplo, se eu quiser perder peso, eu quero saber se realmente a ciência endossa essa metodologia que eu estou utilizando. Então, quando ele trouxe isso, eu falei, porra, olha que bacana, né? Ele está trazendo o seguinte: tenha embasamento para você tomar decisões, e sua formação tem que te trazer isso. Então, busque uma formação, e não pode ser qualquer uma, que te traga tudo isso. Eu entendi dessa forma, né, e foi muito bacana de eu reviver vários cursos, várias coisas que eu fiz, que realmente não me trouxeram esse embasamento científico, e particularmente eu quase não usei nada, meio que tive que jogar no lixo muita coisa, por não ter realmente isso feito. Achei bem bacana esse insight. E você sabe que essa ideia aí de embasamento científico como fatos, né, como ser algo que realmente fundamente algo, se vincula muito com o que a gente já trouxe algumas vezes, trabalha bastante isso dentro do clube, de reforço da reputação, né? Você se basear em fatos traz, inclusive, essa vertente de valores, de você ser uma pessoa que cumpre o que promete, e isso é um super reforço para a sua reputação e para o ganho de visibilidade. Então, apesar de ser uma dica que soa conservadora, olhando por esse viés que você trouxe agora, pô, é uma dica extremamente válida para geração de reputação, visibilidade, para reforço da tua marca pessoal enquanto profissional. Com certeza. Por isso que eu trouxe dentro desse viés, falei, poxa, olha que interessante. Sempre se embasar, né? E quando a gente fala de ciências, ensaios clínicos randomizados, ou seja, testes, eu entendo isso até como uma validação. Então, busque validação nessas suas formações, busque aprender com pessoas que realmente fizeram e que deu certo, né? Tem muitos aí empreendedores de palco, palestrantes de palco, que nunca fizeram nada, mas estão aí ensinando. Então, é esse tipo de formação que eu acho muito importante você buscar, né? Com base em realmente como pessoas fizeram acontecer e que tem ciência por trás. É isso mesmo, e até ele dá uma dica extra, né, de você fazer um benchmark com pessoas para poder maturar a sua própria carreira, e novamente se vinculando muito com essa ideia de ter mentores e de se basear em pessoas que estão numa hierarquia profissional maior que a sua, ou a qual você deseja alcançar, para poder então trilhar os seus passos e estabelecer o seu próprio plano de carreira de uma maneira mais concisa e com menos riscos. Então, é uma dica válida, a gente já tinha escutado dicas assim antes, é uma dica que a gente mesmo propaga para os nossos clientes, mas é algo que a gente vai reiterar mais uma vez, porque é importante sim você fazer esse benchmark interno, seja dentro da empresa ou mesmo no setor, no mercado. Com certeza. Foi uma entrevista muito bacana, muitos insights, é muito bom aprender com pessoas que têm tanta trajetória de carreira, né? Dicas foram fantásticas e que, com certeza, se você pegar essas dicas e aplicar na sua carreira, você vai ter sucesso. Com certeza. E, como de costume, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês baixarem o nosso presente, né, a folha resumo com os nossos insights. E se vocês tiverem algum insight diferente dos nossos ou não concordam com algo, querem entrar no debate, coloquem aqui para a gente nos comentários também, para a gente aprender com vocês mais uma vez. Com certeza. E se esse conteúdo é útil para você, se você gostou desse conteúdo e conhece pessoas que podem se beneficiar dele, compartilha, nos ajude aí a disseminar todo esse conteúdo de carreira, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como tem nos ajudado a crescer como pessoa e como profissionais. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente nessa jornada. Estamos chegando aí no fim da nossa primeira temporada, tem muita coisa ainda por vir e prazer poder estar semanalmente com vocês. É isso mesmo, e a gente se vê no próximo Aprendendo com o Executivo.